Olá, povo de Deus, graça, paz do Senhor Jesus, amém. Livro de Gênesis, capítulo 32, versículos 22 a 32, fala: E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os, e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Bom, o varão que lutou com Jacó, provavelmente o anjo do Senhor, era o anjo do Senhor, o qual é frequentemente identificado com o próprio Deus. Enquanto Jacó lutava desesperadamente com Deus para obter a bênção prometida, Deus o deixou prevalecer, porém feriu a coxa de Jacó, como lembrança de que este não devia doravante andar na sua própria força, mas confiar inteiramente em Deus e andar na dependência dele. O nome de Jacó, que dava a entender um defraudador astucioso, agora foi mudado para Israel, que significa aquele que luta com Deus. Os seguidores de Cristo às vezes são chamados o Israel de Deus, isto é, aqueles que lutam com Deus. Deus não quer que o seu povo seja inerte, mas que o busque com zelo a fim de receber a sua bênção e a sua graça. A noite que Jacó passou em luta com Deus resultou em bênção divina na sua vida. A partir daí, Jacó sabia que a sua vida e seu bem-estar dependiam não das suas próprias tramas, mas da ajuda, da orientação e da bênção de Deus. Mais tarde, Deus fez os descendentes de Israel lembrarem-se dessa verdade, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A vitória e a bênção na vida de todos que andam com Deus vem da mesma maneira. Embora não se lute fisicamente com Deus, podemos buscá-lo zelosa e persistente em oração, confessar nossos pecados e buscar seu perdão. Ter fome e sede pelo seu reino e pela sua íntima presença, e desejar a autenticidade e o poder do Espírito Santo, e viver uma vida verdadeira de fé e retidão. Jacó lutou com Deus no vale de Jaboque. Disse a Deus: Não te deixarei ir até que me abençoes. Literalmente saiu no tapa com Deus e levou a pior. Foi ferido no nervo da coxa e passou o resto da vida mancando. Mas foi abençoado e nesse sentido se deu muito bem. Seu nome deixou de ser Jacó, que quer dizer aquele que age traiçoeiramente, e passou a ser Israel, aquele que luta com Deus. A pergunta por trás dessa história é: por que um homem tem que lutar com Deus para ser abençoado? Deus se recusa a abençoar? Teria Deus má vontade em fazer o bem? Seria o caso de Deus não ser tão generoso quanto queremos acreditar? Será que as bênçãos de Deus
Nós a conquistamos às custas de muito esforço em vigílias de oração, correntes de fé, jejum, sacrifícios, com ofertas financeiras, penitências e tantas outras expressões próprias das religiões. Seria a nossa parte tomar posse das bênçãos e a parte de Deus dificultar ao máximo o acesso aos seus favores para que somente os muitos perseverantes o alcancem? Precisamos mesmo reivindicar o que é nosso? Enfim, por que a Bíblia diz que Jacó lutou com Deus até ser abençoado por ele? A luta com Deus não se justifica pela necessidade de convencê-lo a abençoar. A luta com Deus não visa mudar o coração dele em relação a nós e nossas necessidades e desejos. Lutamos com Deus porque queremos ser abençoados em nossos termos. Lutamos com Deus porque não queremos permitir que Ele transforme nossos corações e mentes. Lutamos com Deus porque queremos impor sobre Ele nossa vontade, em vez de nos submetermos à sua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. O Evangelho não é um caminho de conquista de bênçãos. O Evangelho é um convite à intimidade com Deus, numa caminhada durante a qual nossos corações e mentes são transformados de modo a nos ocuparmos tanto com o reino de Deus, a sua justiça e a sua glória, que nem nos damos por conta de que as coisas que desejamos, Deus nolas concede como expressão de seu cuidado paterno, amoroso e fiel. Aleluias. Amado Deus, Santo e Soberano Pai, mais uma vez, Senhor, te damos graças por tudo, por tudo. Te pedimos perdão pelos nossos pecados. Amado Pai, transforma os nossos corações e as nossas mentes segundo a Tua vontade e o Teu propósito. Em nome de Jesus. Amém e amém.